Tem alguma coisa, assim, que já aconteceu na sua vida, que você escorregou e depois lá na frente, refletindo, você fala: "Caramba, se isso não tivesse acontecido, talvez eu não fosse a pessoa que eu sou hoje"? Ah, minha primeira recuperação. Tipo, eu estava errado, né, eu não gostava da professora de matemática, resolvi não prestar atenção na aula, isso foi uma. Acho que tiveram várias, né, mas assim, eh, Top 3. tem várias. Cara, assim, a minha recuperação com certeza, se eu não tivesse caso de recuperação na 7ª série, a gente não ia estar conversando aqui hoje. Eh, quando quando eu larguei eu trabalhei na Natura, né, durante algum tempo. Fui estagiário lá, fui efetivado. Eh, Você trabalhava com o quê lá? eu entrei primeiro na parte de logística, e depois ali passei para planejamento de atendimento. Então, assim, basicamente eu falava quantas pessoas tinham que estar disponíveis para atender o telefone, para conseguir pegar todos os pedidos das 2.000.000 de consultoras Natura que tinham na época, não sei quantos tem agora, né. Era 1.900.000, assim. E eu lembro até os números, assim, certinho. E aí depois eu saí de aquilo foi, assim, na Natura, assim, foi muito legal passar por ali, porque eu descobri que eu não gostava daquilo, né. Era todo dia fazer a mesma coisa e aquilo me incomodava muito. Eu mudei de área, fui pra parte de desenvolvimento de produtos, ali, embalagens, que foi assim, a Natura foi uma baita escola, né. E aprendi muito com o pessoal lá, tanto que, assim, no meu casamento, minha ex-chefe estava lá e o pessoal eu chamei algumas pessoas ali, que são importantes pra mim. E aí, eh, quando eu decidi sair da Natura, foi assim, eu falei: "Cara, não é aqui que eu quero estar". Não tinha nada a ver com as pessoas, não tinha nada a ver com a empresa, assim, Uhum. mas eu olhei e falei: "Cara, não é aqui". Eu olhava, assim, e falava: "Eu quero ser aquele cara ali", e era ou o CEO ou o dono, né. Eu falava: "Tem muito chão pra chegar lá", né, e demora, não só demora, assim, tipo, tem alguns processos do RH que não faziam sentido pra mim, de novo, questionando as coisas, né. E aí eu falei: "Bom, eu tenho muita coisa pra aprender aqui, mas eu tenho muita coisa pra aprender em qualquer lugar. Eu vou aprender sobre o que eu quero fazer", e o que eu queria fazer na época era abrir o meu negócio. Eu dava aula já, mas a aula pra mim sempre foi, assim, um negócio, um um extra, né. Então eu, sei lá, Uhum. saía da Natura, ia lá, dava uma aula e depois ia pra faculdade, era sempre assim. Eu desde 2009 que eu dou aula, não parei 1 ano, né. Ficava com um aluno, que era o que cabia na agenda, assim, era exatamente no caminho do Uhum. trabalho pra faculdade, tinha um aluno que morava ali e eu pegava, assim. O resto eu passava para os outros professores que a gente já tinha equipe. E aí, eu saí de lá e falei: "Não, eu vou pensar no que eu quero fazer, enquanto isso eu vou dando aula, e aí a gente vê", né. Cara, tentei ir para os Estados Unidos pra importar uns materiais de wakeboard, que na época era um esporte que eu curtia muito, assim, praticava, Hum. e no Brasil não tinha nada, era super difícil achar equipamento, então eu fui para os Estados Unidos, conversei com os caras, aí uma tia-avó minha faleceu, sobrou, né, tinha um lago no meio de um terreno, no meio do nada, que eu falei: "Não, vou abrir um cable park aqui". Fiquei buscando, enquanto isso dando aula. E quando eu saí da Natura, assim, acho que foi uma das primeiras vezes que, assim, meu pai ficou muito bravo comigo. Porque o meu pai, ele é engenheiro civil, e quando ele se formou, o Brasil estava em recessão e a primeira obra dele foi uma casinha de cachorro. E na época não tinha uma empresa que contratasse, então ele foi obrigado, entre aspas, ali, a montar o próprio negócio. Ele, quando eu passei numa empresa, cara, multinacional, né, sei lá quantos mil colaboradores, processos, eu tinha sido promovido algumas vezes, né, enfim, tipo, tinha sido efetivado, ganhava bem, 13º, 14º. Ele falou: "Pô, você é louco, cara, como que você larga esse negócio, né?" Eu falei: "Não, pai, não é aqui que eu quero estar, então eu vou embora". Aí ele falou: "Não, cara, não, tipo, não". Eu falei: "Não, pai, já pedi demissão, já era". E ali foi uma coisa que eu acho que, assim, foi muito impulsivo, tem muito a ver comigo, mas eu não recomendo para as pessoas fazerem, porque, assim, depois foi muito difícil, né, Uhum. porque, beleza, eu dava aula, mas, cara, não ganhava a mesma coisa. Eu comecei, pouco tempo depois, conheci a Larissa, né, comecei a namorar,
E assim, eu tinha uma reserva que eu tinha feito as contas, não, com esse dinheiro aqui eu consigo aguentar um tempo sem trabalhar até conseguir o próximo emprego. Só que eu não considerava que eu ia resolver virar empreendedor de fato, né? E que a PIV educacional seria o meu trabalho. Então, assim, não considerei o tempo que demorava para aquilo ali virar uma renda que fosse de fato renda, né? Então, assim, foi uma decisão que eu tomei que foi muito difícil, aprendi muito, porque tive que me virar. E aí, quando eu comecei a sair com a Larissa, eu não tinha dinheiro pra acompanhar ela. E, cara, eu me virava, assim, dava uns gatos, assim, vendi umas coisas. Acho que ela não sabe essa parte, assim, do que eu vendi. E, Revelado agora, ela tá ali na pois é, salinha. às vezes eu comia antes de ir pro rolê pra não ter que gastar lá. E Foi puxado. foi puxado. E foi uma decisão, assim, que foi difícil, mas ali foi quando começou a doer, que eu não tinha grana. E eu falei assim, cara, não dá, eu não posso ficar com esta mulher ganhando o que eu ganho. E na época, eu acreditava, eu vou falar algo que pode ser que incomode algumas pessoas de educação, mas na época eu acreditava que todos os professores deviam ganhar a mesma coisa. Que, cara, não podia cobrar diferente pelas aulas que tinham mais demanda, por exemplo, né? E que não era justo, né, com a educação eu pagar mais um professor do que outro. Consequentemente, eu ganhava a mesma coisa que os outros professores. Eu tinha muito mais trabalho, eu tinha muito mais risco, né? E quando a gente tá falando de montar um negócio, porque, cara, se der qualquer coisa errada, a responsa é minha, era meu nome que tava lá. Na época, eu tinha um sócio que já tinha saído, então era só eu mesmo, né? E aí, assim, aquilo me incomodou tanto que eu falei, cara, não dá. Eu preciso ganhar mais. Como é que eu faço pra ganhar mais? E aí eu fui obrigado a questionar os meus valores, o que eu achava que era certo. E de repente, assim, apareceu alguém lá no escritório querendo ter aula particular e o cara falou, não, Bruno, eu quero que meu filho tenha aula com você. Aí eu falei, comigo é mais caro. Obviamente não com essa cara de quem tava aprontando, né? Mas foi comigo, não, meu valor é diferente. Aí ele, não, quanto que é? E aí, sei lá, eu cobrei acho que 30% a mais do que cobrava com aula com outros professores. O cara não piscou, falou. Aí ele fechou, eu falei, nossa, cobrei barato. Aí chegou o próximo, eu aumentei 30% em cima dos 30% ali. Não piscou. Aí eu falei, nossa, cobrei barato de novo. E aí eu descobri que eu não sabia o meu valor. E aí que tá a cagada, né? Eu não sabia qual era o meu valor. E nessa ideia de ter um negócio igualitário e assim... Cara, matemática tem mais procura do que geografia. Não fui eu, cara. Assim... e assim, eu tenho professores de geografia, professores de história, que são matérias que são pouco procuradas, que eu juro por Deus. Cara, assim, a pessoa começa a falar, você fica hipnotizado, assim. As aulas são incríveis, fantásticas. E me incomoda até hoje que eu não consegui, assim, um jeito de lotar a agenda dessa pessoa. Mas, cara, eu descobri que eu preciso entender o que é valor para a sociedade hoje. Não importa o que é valor para mim. E aí entra aquele jogo de, cara, até onde eu tô disposto a ir e o que de fato fere os meus valores, né? E eu não abro mão. E o que, cara, entendi. O mundo é desse jeito. Eu não queria que fosse assim, mas ele é. E aí, cara, a minha aula vale mais. Sim. Né? Sendo que, assim, sendo bem honesto, cara, tem professor na minha equipe que dá aula melhor que eu. Assim, muito melhor que eu. Assim, muitas vezes a minha aula fica boa porque eu peço, falo, cara, eu montei essa aula aqui, dá uma olhadinha. Ele olha e fala, mas o mercado valoriza. Você descobriu o seu valor também, né? É isso, o mercado Esse é o grande valoriza. ponto. Quero ter aula com o cara que fundou. Porque também, eu sou o cara que vai levantar e falar, ó, cara, o negócio é o seguinte, né? Se for pra falar assim de você, eu vou embora. Eu tenho essa segurança, né? Que muitas vezes os professores acabam não tendo. Sim. Né? E uma coisa que eu reforço, assim, né? Quando a gente tem treinamento com os professores, eu falo, cara, a gente pode levantar e ir embora. Eu seguro a bronca. Se o pai vier reclamar, eu seguro a bronca. Porque assim, você não é obrigado a ficar num lugar que tá te incomodando. Né? Uma vez, a professora de história tava lá, o lugar que a aula era
era longe do ponto de ônibus, ela tinha que andar, e a aula era de noite. E aí ela tava com medo, e ela tava com medo de falar que ela não queria ir, porque ela não queria parecer que era má vontade. Eu falei, não, meu, pelo amor de Deus, cara, assim, não sou mulher, mas eu sei que uma mulher andando na rua de noite, sozinha, nessa região, é perigoso, né? Então, cara, se você não tá confortável, por favor. E aí a gente sempre tenta ter uma linha aberta com os professores para que eles possam trazer esses medos. E aí, às vezes, a gente tem. Às vezes é um medo que tem a ver com o psicológico da pessoa, e aí a gente dá aquela força, né? Do tipo, não, cara, ó, você tá com medo disso, mas vai lá, assim, faz desse jeito. E a gente dá aquele coach, né? E às vezes é um negócio que a gente fala, puta, não, relaxa, tipo, nunca tinha percebido isso, ainda bem que você me falou. Então, tipo, sei lá, eu andar a pé na rua naquele horário, naquela região. Sim, sim. Mas aí, falando das cagadas, foi justamente essa de não entender o meu valor. Sim. Te preparou, É, com certeza. foi. Mas você não recomenda sair, assim, sem planejamento. Então, fica a dica aí. Não recomendo, cara, assim, acho o seu próximo trampo, começa a fazer, assim, não é inteligente, assim. Sim. Dava pra eu ter feito a mesma coisa, eu podia continuar lá na Natura, Mais continuar um fazendo o meu tempinho. trabalho. Uhum. É que eu, quando eu percebi que não é aqui, cara, eu não entrego a mesma coisa. Tanto que, assim, no meu casamento a gente conversou lá com o pessoal da Natura, tipo, de umas coisas que eu deixei errada lá, assim, que eu tinha até esquecido, mas pra eles ficou muito marcado, né? E era aquele tipo de coisa, assim, que, cara, você vai pra reunião, você não tá mais presente, entendeu? Cara, se você for um bom funcionário, você não vai continuar sendo um bom funcionário na hora que deu o estalo, assim, de, puta, Sim. não é aqui que eu quero estar. Então, e aí eu me preocupava, assim, pra mim também na época, o certo era, cara, não é certo com as pessoas que eu trabalho aqui, eu trabalhar desse jeito. Eu trabalho com um monte de gente legal que não merece estar comigo entregando o que eu tô entregando. Então eu prefiro sair, né? Sim. Bom que você cortou esse mal, digamos assim, em pouco tempo. Tem gente que tá há anos, décadas num trabalho que se sente assim.